Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, bem, complexo, né? O câncer. E para nos ajudar a entender melhor, vamos usar como base o incrível material do professor Dr. Rodrigo Binkowski de Andrade. E para a gente começar a ter uma noção do tamanho do impacto, olha só esse dado, é de arrepiar. 1 em cada 6 mortes no mundo é por causa do câncer. É um número gigantesco, não é? Beleza. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos passar por uma visão geral. O que é o câncer, a diferença entre benigno e maligno, o que causa, os sinais para ficar de olho e, claro, os tratamentos. Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal de contas, o que é o câncer? O que está acontecendo ali no nosso corpo? Bom, o nome técnico para isso é neoplasia. Vem do grego, neo, de novo, e plásia de crescimento, ou seja, é um crescimento novo. Mas não é um crescimento qualquer, é uma massa de tecido que cresce de um jeito totalmente descontrolado, sem seguir as regras do resto do corpo. Agora, um ponto super importante. Nem todo tumor, nem toda neoplasia é câncer. E é aí que entra uma diferença crucial, que a gente precisa entender bem. A diferença entre o que é benigno e o que é maligno. Olha só essa comparação. Do lado benigno, o crescimento é lento, o tumor geralmente fica ali quietinho, encapsulado, as células são mais organizadas, sabe? Ele não invade nada. Agora, o maligno, aí a história é outra. O crescimento é rápido, ele não tem essa cápsula, ele invade os tecidos vizinhos e pode se espalhar para outras partes do corpo. Isso é o que a gente conhece como metástase. Certo, mas por quê? O que faz uma célula se comportar de um jeito tão diferente, tão agressivo? A resposta para isso está lá no fundo, na nossa genética. É isso mesmo. Todo tipo de câncer é, na sua essência, uma doença genética. Tudo começa com um erro, um dano no DNA de uma única célula. A partir dessa primeira falha, outras vão se acumulando, como uma bola de neve. Para a gente entender isso de um jeito mais fácil, o material do professor Rodrigo traz uma analogia perfeita. Pensa na divisão das células como dirigir um carro. Existem uns genes chamados proto-oncogenes. Eles são um acelerador. São eles que dizem para a célula, ok, pode acelerar, pode se dividir. E se tem um acelerador, tem que ter um freio, certo? Esses são os genes supressores de tumor. Eles são os freios do carro. A função deles é dizer, opa, chega, para de dividir agora. Então, o que é o câncer usando essa analogia? É exatamente isso. É como se o acelerador do carro ficasse preso, no fundo, e ao mesmo tempo, os freios falhassem completamente. Imagina o caos. Essa a divisão celular descontrolada. Tá, mas o que causa essas falhas? O que quebra o acelerador e os freios? E aqui vem um dado que talvez surpreenda muita gente. A gente tende a pensar que é tudo hereditário, né? Mas olha isso. A imensa maioria, coisa de 80% a 90% das causas, vem de fatores externos. Fatores do ambiente, do nosso estilo de vida. E que fatores são esses? Bom, são coisas que a gente até já ouviu falar. O cigarro, por exemplo, é um vilão conhecido. A nossa alimentação, a falta de atividade física, o consumo de álcool, até a exposição ao sol sem proteção e alguns tipos de vírus, como o HPV. Tudo isso pode contribuir. Ok, a gente já entendeu o que é e o que causa. Mas como a gente descobre? Quais são os sinais que o nosso corpo dá e como os médicos chegam a um diagnóstico? Existem alguns sinais de alerta que é bom a gente conhecer. Coisas como uma ferida que não sara, uma mudança estranha nos hábitos do intestino, um sangramento que não deveria acontecer, um caroço. Agora, um aviso importante. Ter um desses sinais não significa que é câncer, tá? Mas são coisas que merecem uma visita ao médico para investigar. Porque, no fim das contas, a única maneira de ter 100% de certeza, o diagnóstico definitivo mesmo, é com uma biópsia. O médico retira um pedacinho do tecido suspeito e manda para o laboratório para ser analisado. É ali que vem a confirmação. E uma vez que o diagnóstico é confirmado, o que acontece? Quais são as principais armas que a medicina tem hoje para combater o câncer? Basicamente, o tratamento se apoia no que a gente chama de 3 grandes pilares. O primeiro é a cirurgia, que é ir lá e remover o tumor. O segundo é a radioterapia, que usa a radiação para atacar e destruir as células do câncer numa área específica. E o terceiro é a quimioterapia, que são medicamentos que viajam pelo corpo todo, matando as células que se dividem muito rápido. Isso tudo nos traz de volta para aquele dado lá do começo, lembra? Aquela fatia enorme de 80% a 90%? Se a grande maioria das causas do câncer vem de fatores externos, de coisas que a gente pode, de alguma forma, controlar, a reflexão que fica é essa. Qual é o nosso papel nisso tudo? Qual é o poder que a gente tem na prevenção?